Tarde, pessoal. Então, hoje, 15 de agosto, mais uma aulinha nossa de máquinas elétricas 1. Então, na última aula, né, procurei fazer a introdução, né. A gente viu lá as unidades de medida, né, que vão aparecer, fluxo, enfim, né, relembrar um pouquinho lá Faraday Lens. E aí hoje, né, a gente já tem mais ou menos um panorama do que vai ser o primeiro bimestre. Então eu pretendo passar máquina CC, né? Máquina CC, logo em seguida máquina síncrona, né? Ou seja, corrente contínua, depois corrente alternada, né? Então, para isso, vamos fazer aqui também uma introdução a respeito de máquinas. Então, quando falo máquina, né, eu estou me referindo ao quê? Nesse momento aqui em máquinas elétricas 1. Máquina, ou eu estou falando de motor, ou eu estou falando de gerador. Na construção, eles são praticamente iguais, né? São iguais. A diferença é a natureza das potências de entrada e de saída. Então, o motor entra eletricidade e sai em movimento no eixo, né? O eixo gira. Se eu pegar o eixo do motor e girar, ele vai gerar energia, né? Então, no gerador entra movimento e sai energia. É o contrário. Então, se eu analisar as potências, né? Potência de entrada e a potência de saída. P entrada, P saída. Se eu estou falando aqui de um motor, motor, então muda a natureza das potências. Ó. Então, o que é a potência de entrada de um motor? Né? P entrada igual, entra eletricidade no motor, não é isso? E sai em movimento. Então, a potência de entrada dele é a potência elétrica. E a potência de saída, né? Potência de saída é a potência mecânica, né? Entra energia, sai movimento. No gerador, aí eu vou ter o contrário. Então, aqui no gerador, potência de entrada, aí vai ser a potência mecânica, né? Porque eu entro com movimento, né? Posso aproveitar, sei lá, queda d'água, né? Eólica aproveita vento, enfim. Então, a potência de entrada é a mecânica e a potência de saída é a elétrica. Então, muda apenas isso aí, a natureza das potências de entrada e de saída, né? Então, a princípio, aqui, a gente vai tratar da máquina ideal. O que seria a máquina ideal? A gente vai admitir, né, para efeito aqui de cálculos, uma máquina que possui aí rendimento igual a 100%. Né? Ela não tem perdas. Ou seja, para a gente admitir isso, a gente tem que considerar que as potências de entrada são sempre iguais às potências de saída. Então, para a máquina ideal, né, e para os cálculos que a gente vai fazer aqui a princípio, potência elétrica é igual à potência mecânica. Né? Então, vamos guardar esse conceito aqui. Ok, né? E aí, estou falando aqui de potência. Né? Então, qual é a unidade aí de medida de potência? Potência. Então, potência, né, normalmente é o quê? Watts, né? Sempre que eu deixar algo aqui entre colchetes, é a unidade de medida. Né? Então, watt. Só que você pega um motor, né, e olha lá a plaquinha dele, não está em watts muitas vezes. A grande maioria das vezes não está em watts. Né? Está como, por exemplo, CV.
CV, cavalo a vapor, né? Você pode ter essa ilustração aqui em CV, HP também, né? Algumas outras localidades usam HP, que são valores diferentes também de CV, né? Não é a mesma coisa, existe uma equivalência. Então, na maioria das vezes, essa potência que vai estar ali na máquina, ela está em CV, cavalo a vapor. Qual é a equivalência, né? Aí existe uma questão, porque na prática, se você pega uma plaquinha lá de motor, né, tanto CV, ele tem a ilustração em watts, só que eles arredondam, né, para ficar mais fácil de interpretar. Na física, né, acredito que vocês viram em física, talvez, é a seguinte equivalência: 1 CV é igual 736 watts aproximadamente, né? Acho que um HP seria 746, um negócio assim, né? Mas a gente vai trabalhar com esse número aqui para fazer os cálculos, né? 1 CV sendo igual a 736 watts, certo, né? Por que eu disse que existe diferença? Porque na prática, se você pegar qualquer tabelinha aí de motor, você tem lá 1 CV para 0,75 kW, 2 CV para 1,5 kW, 3 CV para 2.200 tal kW, né? Então arredonda-se esse 736 watts aqui para 0,75 kW, que é 750, né? Não é muito diferente, né? Mas para você, por exemplo, chegar num valor aproximado lá da realidade, né? do que está acontecendo fisicamente, é válido, né? Então, 750, vou calcular a corrente, aqui tem a tabelinha, considera-se o valor aproximado, né? Então, essa é a diferença. Na prática, é isso aqui, né? No dia a dia. Mas, para efeito de cálculos, né? Se chegar num valor preciso, 1 CV é 736 watts. Né? Então, revisando, máquina, a gente vai tratar aqui de motor e gerador. O que vai mudar é apenas a potência de entrada e a potência de saída, né? Ou mecânica ou elétrica. Vamos lidar com a máquina aqui ideal, né? Considerar um rendimento 100%, potência elétrica igual a potência mecânica. Unidades de medida. Então, comumente é o watt, né? Que a gente já conhece. Mas ilustração em plaquinha de motor, né? Enunciado de questão, está em CV. E um CV é 736 watts. Ok?